2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Quem é que gostaria de um espinho na carne, hein? Às vezes é bom, hein? Às vezes é bom um espinhozinho na carne, hein? Coloca a gente na posição certa. De repente não deixa a gente se perder. Hã? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 5. De assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato. Em algumas outras diz nécio. Nécio e insensato é a mesma coisa, é falta de conhecimento. Porque estaria dizendo a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de quem? Não quero, agora mesmo é que eu não quero, pastor, está doido? Para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse, e aí fala, Deus fala para Paulo, a partir daí, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o quê? Poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Vê se esse versículo lembra alguma coisa. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois, e essa parte vai lembrar outra coisa. Pois, quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, queremos, Senhor, entregar em tuas mãos, o culto é teu. Nós somos teus. Nosso coração, nossa mente, a nossa vida te pertence. Precisamos, Senhor, da tua sabedoria para receber a palavra que vem, Senhor, do teu altar, para cada um de nós, porque sabemos, Deus, que a palavra é para nos alimentar, nos transformar e nos fortalecer. Precisamos aprender, guardar e viver, Senhor, porque não queremos que as pessoas pensem de nós aquilo que nós não somos, Pai. Precisamos demonstrar às pessoas, na nossa caminhada de fé, aquilo que verdadeiramente representamos dentro do teu reino, o que somos e o que queremos ser na tua presença, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, toma o nosso coração, não permita, Senhor, que saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, que sejamos preenchidos, transformados e restaurados pelo teu Espírito Santo, Pai. E quando sairmos daqui, Senhor, possamos viver verdadeiramente o que o Senhor tem ensinado para nós, Pai. Nós te agradecemos já por tudo e te pedimos, Deus, toma cada espaço desse lugar, toma cada cadeira,
Toma os nossos corações em tuas mãos, toma a nossa mente, tira todo o impedimento, todo o bloqueio, toda a dificuldade de entendimento, Senhor. Amplia o nosso conhecimento através da tua sabedoria, Senhor, para que possamos assimilar e guardar tudo aquilo que o Senhor tem entregue para nós, Pai. Por isso nós já te agradecemos, pedindo, Deus, que o Senhor receba esse culto que não é para nós, é para Ti. É para Te adorar, para Te adorar, Te agradar. O culto é Teu, Senhor. Tudo é Teu. E nós estamos apenas participando, Pai. Muito obrigado por mais essa noite, mais essa oportunidade. Direciona cada um de nós ao que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Paulo tinha sido arrebatado, vamos falar assim, até o terceiro céu, né? E ouviu palavras que ele diz ali, inefáveis. Inefáveis são palavras que não é nem permitido a nós, como seres humanos, falarmos. Como se fosse permitido aos deuses. E aí ele começa a reconhecer. E chamou a atenção aqui uma coisa interessante nesse texto. Quando Paulo começa a reconhecer que o poder de Deus, ele se revela na nossa fraqueza. Quando esse texto fala do espinho na carne, há um conflito muito grande, que até hoje ninguém sabe dizer precisamente o que era esse espinho na carne. Ninguém consegue dizer que era algo espiritual, ninguém consegue dizer se era uma enfermidade física, como uma cegueira, alguma coisa assim. Ninguém consegue afirmar que era um sentimento. E esse texto, finalzinho ali do versículo 10, ele me leva, sabe aonde? Ele me leva lá em Filipenses 4,13. Quando Paulo declara, né, que aprendeu a conviver em toda e qualquer situação. Quando a gente aprende isso, a gente consegue reconhecer isso, é que a gente está reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, mas que também a gente tem certeza de que a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Porque nós somos fracos, sim, mas nós dependemos e temos um Deus na nossa vida que pode nos fortalecer, mudar nossa história, nossa caminhada e nos levar a lugares que a gente nem imagina poderia chegar. Glória a Deus, aleluia. E o final do versículo me leva a um outro texto, me leva lá em Joel 3,10. Quando Joel, o profeta, fala para o povo, peguem suas reinas e façam foices, e peguem seu arado e faça foice, e suas reinas e faça lança. E aí, ele diz no final do versículo, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Entende? Como o texto vai ligando, porque é o reconhecimento da nossa fragilidade. Nós somos muito fracos. Deus, é interessante assim, Deus fala claramente, eu não vou dar nada a vocês além daquilo que vocês suportam. E aí Deus dá uma coisa para nós que sabe que a gente vai vencer, sabe que a gente tem condição. Por quê? Porque Ele vai estar nos fortalecendo. Nós não vamos estar sozinhos. Nós não vamos lutar sozinhos com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento. Nós vamos depender do Espírito Santo de Deus. Só que vem aquela coisa da ansiedade, e a gente entra naquele momento de ansiedade e fica visualizando como se as coisas não fossem acontecer. Quando Deus está de lá dizendo, calma, fica aí. Você está querendo mais o quê? Não, porque aí a gente começa às vezes até a pedir, né? Senhor, preciso resolver isso aqui, quero resolver isso aqui.
E Deus, como Deus falou para Paulo, quando Paulo reclamou, orou 3 vezes. Eu acho que na segunda vez Deus já estava Deus já ficou falou, rapaz, tu não entendeu isso ainda não, rapaz? Que eu deixei esse negócio contigo aí, que é para você não se exaltar, que é para você não achar que você é alguma coisa, com todo o teu conhecimento, toda a tua sabedoria. Porque eu imagino um cara como Paulo, super inteligente, falando 6 idiomas, um cara que foi criado os pés de um dos maiores ensinadores da época, o maior dos mestres, que foi Gamaliel, sabia tudo. E aí devia questionar, né? Com esse tal desse espinho na carne, que eu acredito, aí é visão minha, tá? Pelo que eu vejo e conheço de Paulo, era o temperamento. Era alguma coisa ligada ao sentimento. Que ele não era muito fácil de lidar. Não era muito fácil. Às vezes, por isso que às vezes não falam de Paulo. Porque Paulo não era um cara romântico, amoroso, brincalhão, não era. Paulo era um cara meio que fechadão, meio sério, meio que radical com as coisas de Deus. E eu acredito que isso seja num sentimento. Por que Deus deixou isso com ele? Para ele lembrar. Toda vez que ele estivesse muito empolgadinho, achando que ele estava resolvendo algumas coisas pelo conhecimento dele, aí batia aquele sentimento nele ruim, e ele tinha que lembrar e pedir perdão a Deus e descer de novo, reconhecer a significância dele, e era aí que Deus estava mostrando para ele, tá vendo? Por isso que eu deixei isso aí contigo, que é para poder te conduzir até o final e você não se perder. Mas às vezes a gente reclama de algumas coisas. Pode ser em mim você, pode ser um sentimento, pode ser uma enfermidade, uma dor. Eu conheci um pastor, que a primeira vez que eu vi ele pregar, eu fiquei impactado. Eu senti tomei um choque. Tinham que pegar ele e botar ele sentado assim, ó, em cima de uma mesa, para ele pregar. E ele pregava com o lenço na mão, porque ele falava e a baba escorria. E ele tinha que estar passando toda hora o lenço. E pregava muito. E muita gente se convertia. E muita gente era curada. E aí primeira vez que eu vi um novo convertido, com 3 anos eu acho convertido, aí eu falava para mim assim, mas Deus estava ouvindo. Eu falava para mim, mas Jesus, como é que é isso? Esse homem está orando e curando as pessoas e ele não fica curado. Por que ele tem que pregar assim? Ainda dava ideia ainda, né? Porque a gente às vezes acha que pode ser conselheiro de Deus, né? Porque a gente dá ideia e fala, Jesus, olha só, como é que esse homem, pregando desse jeito, pessoas vão entrar e vão ouvir a palavra dele e não vão se converter, porque vão pensar assim, Deus é tão bom, esse teu Deus que cura, por que não curou você? Essas pessoas não vão entender Deus, não vão. E Deus também aí para mim, que eu estou falando. É como se ele estivesse dizendo, tu sabe de alguma coisa? Tu não sabe nem porque tu está aí vivo. Tu quer me ensinar alguma coisa, quer falar alguma coisa para mim? E aí na caminhada, a gente vai vendo as coisas acontecendo e pessoas com enfermidade. Eu também tinha. O médico falou que eu tinha hernia de disco. Só que eu acreditei mais no meu Deus do que nele. Sempre fui assim. E Deus falou para mim um dia, orando, Deus falou, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai orar pelas pessoas. As pessoas vão recebendo e você vai ficando curado, porque eu vou te curar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí eu volto aqui o texto e digo, deve ser por isso que Deus deixou esse espinho na carne de Paulo. Que é para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não achasse que ele era tanto alguma coisa, quando na verdade não era, nenhum de nós é alguma coisa. O que é alguma coisa é o Espírito Santo de Deus que está na minha vida e na tua vida, é isso que é. Porque se ele sair, nós somos iguaizinhos aos outros. Talvez até piores, porque se ele sair, a gente vai ficar só com conhecimento,
sem a prática e sem o entendimento. E as pessoas lá não têm o conhecimento da palavra, não sabem nem o que dizer, não tem direcionamento, nunca caminharam com Jesus. Então, quando esse texto, a gente tem que estar muito ligado, não somente tem que entender que esse espinho foi deixado por algum motivo. Por algum motivo. E aí, quando Paulo diz que orou 3 vezes, e Deus fala no versículo 9, e disse-me: Paulo, deixa de ser inocente, deixa de ser pidão, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falou: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. Porque no momento é que a gente passa pelas dificuldades, pelas adversidades, é o momento em que a gente se fragiliza, que o impedimento bate, a gente vê o problema, tem hora que tu diz assim: será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Aí a gente reconhece a nossa fraqueza e a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Deus fala: a minha graça te basta. Porque o que a gente falou, a graça que Deus derramou sobre a vida de cada um de nós, essa graça, ela foi multiplicada. Olha aqui, ó. Essa graça que foi derramada na vida das pessoas quando nós chegamos aqui, que eram 10, 15 pessoas, e essa graça, ela foi se multiplicando em ações de graça. Foi se multiplicando. Para que essas ações de graça representassem o quê? A glória de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Lembra disso? E aí, olha quantas pessoas aqui, ó, que viram aquela graça manifestada na vida das pessoas. E olha aí, as orações, a busca. Por isso que ele fala aqui, ó, confirma no texto, quando ele diz que: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E o versículo 6, lá em cima, é o 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que Paulo está dizendo? Se eu fosse falar, você, leva para você. Se você fosse falar de você, da tua caminhada com Jesus, você ia estar mentindo? Não. De repente você ia até falar: não, porque eu oro todo dia, meia hora, 1 hora, eu vou na casa do fulano, eu oro, eu vou na casa do ciclano, eu oro, eu busco, eu faço. Você não ia estar mentindo. Você está falando a verdade. Mas para quê? Para quê o que ele está dizendo aqui? Para que eu vou fazer isso? Porque o que acontece com isso? É o que a gente diz quando você se autopromove, você aumenta na visão das pessoas e acaba que as pessoas veem em mim ou em você além daquilo que a gente é, ou além daquilo que a gente faz. E não é o que Paulo queria. Paulo queria que ele fosse reconhecido pelo que ele era realmente na caminhada dele de fé. É o que eu digo: gente, o testemunho falado é muito bom, mas o testemunho de vida, ele é muito melhor do que o que a gente fala. Glória a Deus, o que a gente consegue apresentar para as pessoas é muito melhor do que falar. Porque você vai falar, ou eu,
E a pessoa vai olhar para nós, mas ela vai estar avaliando a nossa caminhada. Como é que é o nosso procedimento? Como é que é a nossa maneira de ser? Como é que a gente age com determinado... Quer ver? Às vezes a pessoa prega tanto domínio próprio, mansidão, né? É lindo, né? Oh, Senhor, mansidão, domínio próprio, tranquilidade. Aí no primeiro problema que surge, perde a linha. Começa a reclamar, começa a murmurar. Não tem inteligência. Essa semana falaram de novo. Não tem inteligência emocional para lidar com os problemas. Tem gente que não tem. Se o cara tem uma conta para pagar, daqui a uma semana, ele começa a ficar preocupado hoje. Se chegar uma carta amanhã, dizendo que se ele não pagar no dia do vencimento, o nome vai para o SPC, acabou. Acabou. Tem uma semana. Aí a carta chega, acabou. Não, meu nome vai para o SPC, não dorme direito, não faz mais nada direito, fica vivendo em função daquilo que ainda nem aconteceu, que não está nem perto de acontecer. Não tem inteligência, não tem emoção, não controla a emoção para entender que aquele dia ainda não chegou, porque você serve a um Deus que é um Deus que resolve as coisas no último minuto do segundo tempo. Aleluia, glória a Deus. E parece que a gente esquece disso às vezes. Glória a Deus, aleluia. E aí é que funciona essa coisa da inteligência emocional. Quando você consegue coordenar essa coisa do entendimento, você consegue caminhar tranquilo, com a certeza de que Deus pode fazer. Não digo nem que Ele vai fazer, que Ele pode fazer. Como Ele podia tirar esse espinho da carne de Paulo. Ou não? Sim ou não? Sim. Podia tirar. Mas não tirou por quê? Porque não era bom para Paulo ficar sem esse espinho. Por isso que às vezes Deus não tira alguma coisa da nossa vida, porque não é bom para nós. Vai ter gente que vai sair daqui hoje e não vai reclamar mais de problema. Porque às vezes a gente reclama do problema, da dificuldade, da situação, e Deus quer que aquilo fique ali para quê? Para nos manter fraco, para a gente depender dEle. Para que a gente tenha certeza de que Ele pode fazer as coisas. Glória a Deus, aleluia. Só Ele. Eu não tenho condição, eu não tenho estrutura de fazer. Nem você. Aí Deus permite que alguma coisa aconteça, que é para a gente ficar sempre lembrando e dependendo dEle. Quando Paulo acordou lá em Filipenses, que ele entendeu de tudo que ele passou, da prisão, da fome, da escassez, da abundância, ele viveu tudo isso. Aí ele reconheceu, ele falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. A confiança chegou, e eu acredito que ali, ele esqueceu até do espinho na carne, que ele sabia que aquele espinho na carne, se fosse tirado, talvez ele voltasse para a origem, para o passado, para a tristeza, para o sofrimento, para a dor. Às vezes, Deus faz a gente voltar. Falou debar, para a gente lembrar. Porque a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, né? A nossa condição, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela espiritual, a gente vai crescendo e parece que em determinado momento desliga algum botão ali no painel e a gente pensa que está indo por conta própria. Que eu posso tudo, eu posso fazer tudo. Eu esqueço. Aí Deus faz o quê? Começa a tosar.
Aí bota a gente de novo, lá no começo, onde a gente estava, né? Aí é ruim demais, né? Quando tu ganha 5, 10, 15 mil, daqui a pouco quando tu olha, está diminuindo para 4, para 3, para 2. Jesus, para por aí, Jesus, que se descer mais, o negócio vai ficar difícil, vai ficar ruim. E Deus fala, calma, a minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente não quer, não. A gente não quer. Porque às vezes é difícil da gente reconhecer para ter um entendimento do que Deus está fazendo. Deus poderia ter pego Paulo, feito muita coisa com ele, ter colocado ele numa situação privilegiada, pelo que ele fez, pelo que ele fazia, né? Fez, não fazia. Deus poderia ter colocado ele, só que Deus permitiu que coisas acontecessem com Paulo, que era para ele estar, de vez em quando ele está voltando. Só não levou ele lá no caminho de Damasco de novo, para ele cair de novo de cima do cavalo. Mas de vez em quando botava ele numa peleja brava, botava numa cadeia, botava num julgamento, para ele entender. Tem gente que Deus tem que estar sempre lembrando, sempre, você é fraco, o forte aqui sou eu. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus Santo. Quando a gente tem essa certeza, olha só, é um segredo, tá? Não conta para ninguém. Quando a gente tem essa certeza, o sofrimento começa a diminuir. Porque evita que Deus leve a gente de volta para trás, né? De volta para o passado, não é nem para o futuro. De volta para o passado, para poder ajustar a coisa e começar de novo. É a história do barro com o oleiro. Tá bonito, mas tem um defeito ali. Se esse defeito for atrapalhar o propósito de Deus na minha vida e na tua vida, pode ter certeza que ele vai quebrar de novo e vai fazer tudo de novo. Ninguém vai atrapalhar o propósito de Deus. E nem vai parar a tua bênção. Se Deus te entregou alguma coisa, tenha certeza de que Ele vai te ajudar a cumprir o propósito. Glória a Deus, aleluia. Não tem uma frase que o pessoal gosta de falar, né? Que tem que ter um processo. Você tem que passar pelo processo para chegar no propósito. Tem que passar. É um processo. E um cuidado, muito cuidado. Sempre alerta. Porque às vezes, não é, pastor, mas às vezes é bom quando o negócio está certo, né? Está tudo certo, cuidado. Porque às vezes quando o negócio está dando muito certo, pode não ser Deus que está fazendo não. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. Se ele sentir que você está querendo inclinar um pouquinho para trás, se distanciar um pouquinho de Deus, ele encosta. E aí, ao invés de tirar o pé do acelerador, ele pisa fundo. Aí começa coisa ruim, pastor. Não, dinheiro, carro, só coisa boa. Tudo que a pessoa gosta para poder sair de perto de Deus. É rapidinho para tirar. Rápido. E eu acredito que Paulo tinha muita proposta. Muita. Até porque ele conhecia e era respeitado pelos reis, pelos imperadores. Ele era um cara muito conhecido, famoso. E as propostas chegam. E aí Deus deixou algo em Paulo que é para lembrar ele, para ele não cair na cilada, para ele não se deixar seduzir pelo perigo, fortalecendo a estrutura dele, como às vezes faz comigo, com você. Algumas coisas a gente não consegue fazer porque Deus não permite, para que a gente não se perca, para que a gente não crie confusão na nossa mente e comece a acreditar em coisas que não são reais. Porque se a gente começa a dividir o entendimento
O que nós temos que buscar é a certeza absoluta. Em toda situação que você passar, tenha certeza que Deus está contigo no meio desse negócio. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa é a certeza. Se vai dar certo lá no final, Ele vai saber. Ele vai direcionar. Se for bom para você, pode ter certeza que vai dar certo. Se não for bom para você, pastor, lá vem a parte triste. Não vai dar certo. Mas em compensação, quando ele fecha uma porta, ele já está abrindo outra. Aleluia, glória a Deus. Porque não quer você ali. Mas não é para você se entristecer. Por que não, pastor? Porque acabou com o não. Porque ele fechou aquela porta, mas ele conhece você. Ele conhece o teu sentimento, o teu coração, o teu interior. Ele sabe qual é a tua vontade, a tua intenção. Então nada mais, porque Deus tem os caminhos deles para nos preparar. Nem tudo aquilo que a gente quer e que Deus permite que a gente faça é o que Deus quer para nós. Às vezes Ele permite que a gente ande por um caminho que não é bom para nós. Mas Ele vai deixar até um determinado ponto. Daqui a pouco Ele vai falar, opa, para aí, porque senão tu vai se perder. Agora volta aqui, larga isso tudo para trás, que eu vou te mostrar aqui, ó, um caminho diferente. Quando Paulo fala que se ele quisesse se gloriar nele, ele seria bobo, né? Nécio, insensato. Porque qual o proveito ele teria disso? Não vejo proveito. Porque quando a pessoa começa a se exaltar demais, automaticamente você menospreza Deus. Por quê? O entendimento tem que ser o seguinte: o que eu faço, o que você faz, não é nada feito por mim, por você. Ah, mas lá fora é. Na igreja, Deus faz, mas lá fora. Pô, mas você é guiado por Deus só aqui na igreja? Lá fora não? Tudo que você faz lá fora, ou na igreja, na caminhada, é permissão de Deus. Ele que orienta. Ele que determina como é que as coisas vão acontecer. Tanto que às vezes a gente faz um plano, né? A gente faz um planejamento bacana demais. Tá tudo certinho, tudo amarradinho. Daqui a pouco o negócio está todo errado. Não dá nada certo. Aí parece que não vai dar, parece que vai tudo de um morro abaixo. Mas porque às vezes não era o momento. Pode ser que no futuro seja? Sim. Até porque, de repente, eu vou estar mais preparado para receber aquilo no futuro. E hoje eu não estou. Hoje eu não estou. Aqui quando eu falo, pessoas aqui que vão ficar muito bem de vida, financeiramente estou falando. Tá? Porque Deus já falou isso, não foi eu que falei. Aí você olha para você e diz assim, mas não tem a mínima chance. Na situação que eu estou hoje, mas Deus não está preocupado com a situação que você tem hoje. Ele está ligado na situação que Ele vai te botar daqui a um tempo, não é hoje. Ele está preocupado. Hoje, Ele quer que você se preocupe em se preparar e fazer aquilo que Ele determinou para você fazer, o que Ele entregou na tua mão, para você cuidar, como a palavra diz, com zelo, com carinho e com amor. Porque quando você faz isso com as coisas que Ele te entregou, pode ter certeza que Ele vai te entregar muito mais. Isso é só o começo. A gente tem esse entendimento, mas isso aí, pastor, é para a obra de Deus, é para a palavra. Não, é para tudo. É para a nossa vida profissional, para o estudo, para a palavra, para a caminhada, é para tudo. Deus não é Deus de uma área só. São várias áreas, é o que a gente diz aqui. A nossa vida é composta de... São várias áreas. Financeira, profissional, emocional, todas as áreas. Se em alguma delas Deus não colocar a mão, pode ter certeza que alguém vai colocar.
Não existe espaço vazio no mundo espiritual. Vai ser ocupado por alguém. Não tem como. Então, na dúvida, por quem vai ser ocupado? Eu entrego na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa ele agir, mesmo que você ache que não está dando certo. Porque aqui poderia melhorar aqui. Não, deixa estar na mão de Deus. Faz o que ele mandar, mesmo que você olhe e diga esse negócio não vai dar certo. Faz, porque Deus sabe o que vai dar certo e o que não vai dar. Ele que sabe. O versículo 8, Paulo fala, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. A gente às vezes fica pedindo a Deus, orando a Deus, para tirar alguma coisa de perto da gente, ou para livrar a gente de alguma coisa. E parece que Deus não está ouvindo a oração. Você está ali, eu queria sair daqui, eu queria sair dessa casa, eu queria ir para outra casa, e Deus falou, não fica ali. Rapaz, eu entendo bem disso. Porque eu fiquei 1 ano orando a Deus para sair de um lugar. E Deus falou, tu só vai sair daí quando eu mandar. E eu fui ficando. Todo mês eu orava a Deus, Senhor, deixa eu sair. Me tira daqui, quero ir embora. E Deus, não, você vai ficar aí. Mas Deus, ele como ele é bondoso, né? Deus é amoroso. Quando foi no dia 31 de dezembro, ele me liberou. Eu podia estar revoltado, né? Porque eu fiquei 1 ano. Mas quando eu me lembro que o povo ficou 40 no deserto, pedindo a Deus para sair do deserto e ficava rodando ali igual maluco. O quê? Quando eu lembro do outro que ficou 40 anos para a profecia se cumprir na vida, estava com 80 já. Mas a fé era tanta que os homens diziam, não, senhor, eu estou com 80 anos hoje, mas o vigor é de um de 40. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? Isso é expectativa de que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que Deus prometeu na tua vida e na minha vida, glória a Deus, aleluia, vai se cumprir. E não adianta a gente ficar, às vezes, reclamando, ai Senhor, está demorando. Quando tu achar que está demorando, lembra do povo no deserto. Lembra do povo no Egito. 430 anos. De vez o pessoal fala 400 anos para quebrar o galho, para tirar 30. 430. 70 na Babilônia. Aí a gente reclama às vezes porque 1 ano, 2 anos, 3 anos que não acontece aquilo que a gente espera. Deus te entregou algumas coisas que quando você olha, você não tinha nem estrutura para ter. Nem estrutura. Uma coisa simples, tem algo simples às vezes, que Deus te coloca numa empresa para você fazer um serviço que você não tinha a mínima noção do que era, como também Deus te entrega uma empresa na mão que você não tinha nem condição, não sabia nem nunca que você ia ter aquilo. Como eu falei, nem nunca. Coisa linda, né? Português lindo, nem nunca. Você não tinha noção de que você teria condições de chegar ali. Por que que Deus faz isso? Para mostrar para você que Ele te conhece melhor do que você mesmo. E que você tem condições de muito além. glória a Deus, aleluia. Muito Glória a mais. Deus, aleluia. A gente não canta louvor, né? Leva-me além, leva-me além. Né? Há um não sei o que é não sei o que mais profundo, mais profundo de intimidade. Com Deus. Se agita igual a mim, sabe tudo muito. Eu se agita para fazer uma dupla sertaneja. Então, a gente busca, quer intimidade com Deus, quer buscar o fortalecimento, aí Deus vai e entrega alguma coisa para nós, é para olhar. Olha só, quando Deus te entregar alguma coisa, que você olhar e dizer assim, que isso, eu nem imaginava que um dia eu podia chegar aqui e conquistar um negócio desse. Tu fala logo assim, fala, poxa, glória a Deus, Jesus, obrigado, Senhor. Eu sei que eu sou fraco,
Ah, mas o Senhor é poderoso na minha vida, o Senhor agora me ajuda aqui, Senhor, a aguentar esse tranco, sustentar, me sustenta aqui. É isso que tem que falar. Não é ficar com medo, não. Não é? Ah, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Eu falei para uma vez, falei assim, tá com um salão, tá? Se prepara para tu ter outro salão. Não! Mas, como é que nega a benção? Se prepara para ter outro salão. Não, pastor, pelo amor de Deus. Mas por quê, irmão? Não, porque só sou eu e meu marido. Sabe o que a gente vai fazer? Eu falei, tu fica no e fica no outro. Não, mas não tem como, não dá certo. Eu falei, bota empregado. Deus quer que você dê emprego para as pessoas. Como é que você vai fazer, irmão? Eu vou te dizer. Não sei. Mas que Deus vai dar? Tenho certeza absoluta. Demorou um mês. Demorou um mês. O Flavinho, lá onde fez a minha festa, 60 anos, chamou ela e falou, vem cá, irmão, vamos montar um esquema comigo aí? Eu não quero mais mexer com esse negócio, não. Assume o salão aí, me dá aqui tanto e o resto é contigo mesmo. O que você ganhar acima disso é tudo teu. Meu Deus. Tá lá. Um salãozão enorme. Está administrando, não está? Se Deus entrega a bênção, Ele vai dar a estrutura. Mas também não é aquela coisa fácil, né? Como a gente às vezes acha que vai ser, né? Tranquilo. Né? Não. É para quê? Para a gente se preparar. Por quê? Porque as coisas com Deus é diferente. Lá no mundo, o cara pega um cara que nunca foi nada na vida, né? E bota ele num lugar lá que ele nem deveria estar. Com Deus não. Deus, a gente vai andar no caminho da preparação. Tu pensa que Paulo passou por tudo isso que ele passou à toa? Não. Deus foi preparando ele para ele fazer coisas grandes lá na frente. Deus entrega algo na tua mão e vai te preparando, mesmo no meio da dificuldade, do sofrimento. Não tem dinheiro para pagar essa duplicata hoje, não tem problema, paga amanhã. Faz igual um amigo meu fazia, agora não. Mas ele ficava juntando dinheiro do dia todo para pagar a duplicata no final do dia. Chegava lá e ele falou, rapaz, Alex, o movimento está ruim hoje. Então a duplicata de 6 mil para pagar, só tem 2. E não é crente não, hein? Ele falava, não, mas não quero nem saber, eu estou juntando dinheiro aqui o dia todo, vai ter que dar movimento de tarde. Quando chegava 3 horas da tarde, os clientes começavam a chegar para comprar, daqui a pouco o garoto, quanto é que tem aí? O cara fazia assim para ele, põe lá, raspava tudo e ia lá pagar a duplicata. Mas chegou o momento dele estar com dinheiro na conta lá e a duplicata tudo paga. Aleluia. E nem crente é. Quantas vezes eu ficava desesperado, que não tinha faturamento, saía, rodava, não faturava nada, não vendia nada, só saía devendo, porque se eu sair não tem salário, se eu sair para trabalhar e não vender nada, não ganho nada, não tem salário. Quer saber? Aí tinha as coisas aqui na igreja, eu falei, não quero nem saber que se dane, eu vou fazer as coisas lá na igreja. Aí ficava com o pedreiro aqui fazendo uma coisa, outro mexendo aqui, mexendo ali, daqui a pouco o telefone toca no zap. Quando eu vou olhar o zap, está lá pedido lá, 40 mil. Opa! Já ganhei o meu, ganhei o dia. Aí no outro dia a mesma coisa. Agora se eu fosse ficar sofrendo, por antecipação, não aguardar a providência de Deus. Ah, pastor, mas é muito difícil, tem momento que é difícil, com certeza. Se fosse fácil, isso aqui estava com 300 pessoas aqui dentro, onde não cabe nem 80. É difícil. Caminhar com Jesus é difícil. Por isso, é que tem que trazer esse entendimento. Eu tenho que reconhecer que eu sou fraco, mas eu tenho que saber que tem um versículo lá em Joel 3,10 que fala para mim, digo fraco, eu sou forte. Vai para o espelho e fala, confessa para Deus, Senhor, eu sou fraco. Eu sou fraco. Não tenho condição, mas o Senhor me fortalecendo, eu posso dizer que eu sou forte, porque o teu Espírito está em mim. Aleluia. Aprenda com Paulo. Eu aprendi
a conviver. Não é nem viver, gente, é conviver. Conviver, dia a dia, com as necessidades. Aprendi a ter, a não ter, a preso e solto, comer e passar fome, ser humilhado e exaltado. Mas quando eu vi que tudo isso faz parte do processo, do preparo que Deus tem para eu chegar no propósito, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Você pode todas as coisas. Você pode suportar. Você pode olhar e ver que com os teus olhos naturais está difícil. Está difícil. Complicado. Eu nem queria tanto. Nem queria. Mas Deus não é Deus de pouco. O Deus que você serve, Ele é de muito. Muita sabedoria, muita mansidão, muito domínio próprio, muita provisão, muita providência, muita cura, muita libertação, muita transformação, muito renovo. É tudo muito. Não tem nada pouco. É que a gente vai pegando aos poucos. Mas chega um determinado momento que você tem que tomar posse, começar a tomar posse de algo grande. Porque senão o inimigo fica na cabeça da gente. Você não tem estrutura para isso. Você não vai aguentar. Tu não vai conseguir. Tu é fraco. Tu é carne. Tu não vai. Além disso, quando Deus está do outro lado, olhando para tu e falando, mas eu já falei que você pode, que você consegue, que você vai vencer. Tu está acreditando em quem? Tu não acredita naquele que diz que tu vai ser derrotado, não, que você é perdedor, que não é. É mentira. Acredita naquele que diz que você é mais que vencedor, que você vai superar todas as adversidades, que você vai ultrapassar as barreiras, que você vai conquistar além do que os seus olhos alcançam. Porque às vezes a nossa visão ela nos engana. E chegam pessoas para nós para tentar nos derrubar também. Com palavras que não vai dar certo, não vai conseguir. Olha só a dificuldade, tá vendo como é que está aumentando? Repreende em nome de Jesus. Se está assim é porque o meu Deus quer. A hora que Ele quiser virar um quadro da história, Ele vai virar. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus conhece tudo. Sabe onde está o caminho certo para todas as situações. No momento certo, Deus vai abrir. E aí, tu sabe o que acontece? Interessante. Eu acho que quando a gente tem esse start aqui, como Paulo teve, que você começa a olhar, não, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, eu não tinha aquilo, eu não tinha aquilo. Eu acho que eu já dei esse start. Se Deus tiver que me dar alguma coisa, Ele vai me dar. Primeiro porque eu não estou naquela desespero, naquela expectativa. Não. Estou deixando acontecer. Visão em Deus e aguardando nele. Aguarde nele. Porque chega o momento de dar esse start. E se Deus olhar e vem você, que tu já deu esse start, tu já apertou esse botão, meu irmão, se prepara. Porque as portas vão abrir e vai cair na Bíblia de novo. E você vai ver se eu não abrirei as janelas e as portas dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre a tua vida. É um start. É um start. Nós temos que chegar a um estágio de confiança total, entrega total. Não quero saber o que vai acontecer, o que está acontecendo. Não dependo disso. Eu dependo de Deus. Aleluia. Se der certo, porque Ele quis. Se não der, porque Ele não quis. Ou porque Ele quis também que não der certo. Mas que Ele está preparando. Me preparando e preparando a minha história. Porque na verdade, nós somos carta viva para as pessoas. Agora, qual é a carta que as pessoas estão lendo em mim? Deus me colocou numa posição, eu estou naquela posição,
lutando por ela e batalhando por ela e buscando ser vencedor, ou eu estou me entregando pelas adversidades? Vá para o espelho. Digo fraco, eu sou forte. É eu, na minha fragilidade, na minha insignificância, dizendo para mim mesmo, eu sou forte, porque eu sirvo a um Deus que pode transformar e mudar esse quadro, essa história. Deus tem muito mais para entregar para nós. É que às vezes a gente não acredita que pode conseguir tanta coisa, né? Já viu aquela história assim, de que Deus te dá uma visão e te mostra algo enorme, assim, grandioso, maravilhoso. Aí você, né, na tua fragilidade, na tua fraqueza, na tua visãozinha atacante, pequenininha, não, eu sou humilde, eu não queria nem isso tudo não, sabe? Eu queria só a metade. Deus falou, não, metade não, é tudo. Não é metade não. Eu não sou Deus de metade. Ou é tudo, ou então tu vai esperar mais um pouco para me te preparar para tu receber tudo. Porque tem situações que não tem como explicar. Por que algumas coisas acontecem na tua vida e chegam nas tuas mãos e você olha e diz, como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Como é que eu conquistei isso? Não tinha a mínima possibilidade. Aí o que é para gerar em você, virar uma chave e gerar em você uma certeza de que, se prepara, porque é algo muito maior e melhor eu estou preparando para entregar para você. Glória a Deus, uma chave, virou a chave. Não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus te colocou aí, Ele vai manter. Deus pegou Paulo, tirou lá, era perseguidor, matador, prendia crente, trouxe Paulo para cá. Paulo virou um conquistador, fundador de igreja, transformador de vida, de história de pessoas. Deixou nele um espinho na carne, deixou para lembrar ele. Tu não tem espinho na carne, tu é melhor do que Paulo. Porque Deus não viu que não precisava deixar um espinho na carne em você. Porque de repente tu não ia se perder. Deus conhece cada um na intimidade. Paulo, ele achou que tinha que deixar, para poder Paulo não se perder em algum momento. Porque, já imaginou, quando eu falei da proposta, às vezes chegaram e fizeram grande proposta. Rapaz, tu tem um domínio sobre esse povo, tu não quer ser governador não? Tu não quer ser o segundo no meu reino? Eu te dou aí 5 milhões de dólares por mês, te dou toda a prata, todo o ouro que você quiser, vem ficar aqui no meu reino. Paulo deve ter dito, eu já estou no reino já, e esse reino que eu estou, ele é eterno e não acaba nunca, o teu vai acabar, o meu continua até o fim. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus, é essa fidelidade, Deus santo, aleluia, essa confiança, essa certeza que Deus quer de mim e de você. Glória a Deus, aleluia. Pessoas que olhem e quando Deus entregar alguma coisa e abrir uma porta, você pegar isso, tomar posse disso e seguir em frente. Não tenha medo não. Às vezes, a pessoa, muita coisa assim, sabe o que acontece? Vem na minha memória assim, às vezes a mulher, por exemplo, a mulher já está com uma certa idade, aí vem uma gravidez, aí, né, mulher, que isso? Puxa, mas eu já estou velha já, como é que eu vou engravidar velha assim? Eu vou passar mal, vou ter problema na minha gravidez. Aí eu vou te dar um consolo. Lembra de Sara. Lembra dela. Tem exemplo. Se Deus proporcionou, porque tem um propósito, tem um sentido. E algo Ele vai preparar para que dê tudo certo. Eu dei esse exemplo porque às vezes é uma coisa assim tão... Aí você vê, eu estava até falando essa semana, não sei quem foi. Falei, rapaz, a Cláudia Raia, né? Está com 50 e brau, não é isso? Está grávida, está toda boba, com 50 e brau. Se fosse uma crente aí, algumas crentes que tem por aí, eu estava desesperada já. Não, tu
porque eu posso morrer quando tiver um neném, não sei o quê. E a mulher está lá tranquilona, parece que tem 20. Jesus, como é que é isso? 50, ela deve ter visto também, ela deve ter lido. Porque a mulher de Abraão, ela falou, eu sou garota. Na frente dela eu sou uma menina, né? Uma menininha. Então a gente olha essas coisas, você diz, cara, por que a gente às vezes tem dúvidas de algumas coisas que Deus coloca na nossa mão? A gente tem certeza que Ele que colocou, Ele que providenciou, mas a gente em determinado momento fica com medo. Perde aquela segurança e aquela firmeza. Da mesma forma que Deus, quando eu falei que Deus às vezes dá alguma coisa quando chega em determinado momento, parece que Ele tirou. Não, Ele tirou não, Ele botou você ali para te preparar. Porque foi a oportunidade que surgiu, que Ele botou você ali para te preparar, para te moldar, para entregar algo melhor para você. Aí vai deixar você continuar ali para quê? Para quê? Para tu ficar marcando toca? Não. Te preparou para te colocar num lugar melhor. Às vezes te deu um curso de graça. Já viu que às vezes tu vai trabalhar num negócio, numa empresa, aí tu fica ali, trabalha. Caramba, mas estou trabalhando tanto, não estou ganhando nada. Estou trabalhando tanto. Uma vez eu falei para uma assim, falei, tu está trabalhando ali, né, na padaria? Mas o cara fica me explorando lá, só deixa eu dormir lá no colchonete lá no canto e não me dá um dinheiro, uma merreca. Eu falei, mesmo? Tu só tá vendo o lado ruim, né? Aí ele falou, por que você está falando isso? Eu falei, tu já imaginou assim, vou te fazer uma pergunta. Qual é a tua profissão? Vagabundo. Aí ele ficou me olhando, falei, fala a tua profissão. Aí ele, tu prendeu alguma coisa na cadeia? No presídio? Tu faz o que lá dentro? Aí ele falou, eu ajudei, eu comecei ajudando a fazer pão, agora já estou fazendo pão. Eu falei, então tu é padeiro. Começou ajudando a fazer pão, já está fazendo pão, é padeiro. Se tu sair dali hoje, do cara que está te explorando, que você falou, e tu for na padaria lá embaixo, na outra esquina lá, e falar pro cara, meu amigo, se tiver vaga para padeiro aí, tá aqui meu currículo aqui. E se o cara te chamar para fazer um teste, para fazer lá um pãozinho lá, tu sabe fazer? Sei. Então tu tá reclamando de quê, mano? Hoje é padeiro. Tu quando chegou ali, tu não era nada. Como Deus coloca as pessoas no lugar para preparar as pessoas para receber algo no futuro. Então a gente tem que ter a visão muito ampla. Paulo tinha uma visão ampla de tudo isso que acontecia na vida dele, por tudo que ele passou, pela dificuldade que ele passou, pelo aprendizado que ele teve, o respeito que ele conquistou. Você imagina quando a gente sai de uma história de tristeza, de sofrimento, de escassez, de um monte de coisa, né? Abandonado. Aí tu chega lá na frente vitorioso. Teus filhos olham para você e falam assim, meu pai e minha mãe são vencedores. Saíram do zero e hoje estão lá. Conquistaram coisas, serviu de exemplo, de referência para os filhos. E não só para os filhos, para outras pessoas. Para que essas pessoas tenham um entendimento de que pode dar certo. Se a gente colocar Jesus na história, tudo dá certo, se transforma, e a gente sabe disso. Então, não tenha medo, não fique na dúvida, não se preocupe. Vamos ler o 10 de novo, para a gente encerrar aqui, porque o que eu queria deixar e que você fique guardado em você, é quando Deus diz para Paulo aqui no 9, a minha graça te basta. E a segunda parte do versículo é de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de se glorie na sua fraqueza. Porque quando a gente nos gloriamos em nossas fraquezas, aí é que o Espírito de Deus, o poder de Deus, ele se revela na minha vida e na tua vida. E aí você entra no 10. Por isso, sinto prazer. Como é que sente prazer nesse monte de coisa ruim? Por isso, sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, de novo, então sou forte. Aleluia. Quando eu tenho esse entendimento e eu me glorio nas minhas fraquezas, é porque eu tenho certeza que eu tenho um Deus Todo-Poderoso que pode me fortalecer e transformar a minha história. Porque todo mundo lá fora quer ser forte. Você já viu isso? Já viu alguém no mundão? Olha que coisa legal. Você já viu alguém no mundão que fica se gloriando porque é fraco? Todo mundo quer ser forte. Todo mundo quer bater, todo mundo quer dar tiro, todo mundo quer dar paulada, quer brigar, quer... Aí, vem para Jesus, aí Jesus fala, tu tem que dizer para todo mundo que tu é fraco, que tu não consegue, que tu está derrubado. Aí, quando você fizer isso, eu vou entrar e vou transformar tudo isso. E as pessoas vão ver quem verdadeiramente você é quando eu estou trabalhando na tua vida. Aleluia. Esse é o entendimento. Aleluia. E o legal disso, quando a gente tem esse entendimento, tudo muda. Todo sentimento muda. Porque quando ele diz aqui que você aprendeu a lidar com todas essas coisas ruins, quando você sentir prazer na fraqueza, você vai saber que Deus te faz forte. Quando você sentir prazer na injúria, quando tu for injuriado, você vai saber que a pessoa não está injuriando você e não vai te abalar, não vai mexer com a tua estrutura. Quando você tiver prazer na necessidade, você vai ter certeza que Deus vai suprir cada uma delas. Quando você tiver prazer na perseguição, você vai saber e vai entender que a pessoa não está perseguindo você, está perseguindo a Cristo. Quando você tiver prazer na angústia, ela não vai te angustiar, ela não vai te entristecer, porque você tem o Espírito Santo que vive dentro de você, que é o teu consolador. Em todos os momentos, ele vai te dar suporte, ele vai te sustentar. Não duvide daquilo que Deus entregar para você. Não murmure da situação que você está passando hoje, porque Deus está atento a tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Aleluia. No momento certo, as decisões vão ser tomadas. Deus vai agir na hora certa e no momento certo. Quando a gente menos esperar, a resposta chega. Não fique triste, não fique abalado com a situação, que às vezes a gente fala, sempre que alguém fala para mim assim, puxa, eu acho que eu vou ser mandado embora. Eu falei, ih, que legal, hein? Deus vai abrir uma porta para você melhor do que essa que tu dá, vai ganhar mais. A pessoa fica até assim, né? Porque normalmente, o que a pessoa espera quando chega para você, né? E fala que vai ser mandado embora, aí quer arrumar mais um para chorar junto. Você mandando embora, rapaz, que amanhã sou eu, que coisa. Tá doido, meu? Não. Pra você mandado embora, foi igual uma vez que o carro nosso, um carro roubado e o outro pegou fogo. Jesus, pastor, o capeta estava na sua vida com a vontade, hein? Não foi, irmão? O carro foi roubado. Aí a Denise sai com outro carro meu, daqui a pouco volta a voar. Eu falei, rapaz, a Denise está correndo muito, vou falar com ela, parar com isso. Foi rapidinho no lugar e voltou, subiu correndo, correu lá embaixo que o carro está saindo fumaça na frente. Falei, meu Deus, está pegando fogo. Era a tipo era mexe de pegar fogo, irmão. Saiu fumaça no pneu, está pegando fogo. Aí corri lá embaixo, a labareda saindo, irmão. Pela frente assim, a labareda saindo. E o cara do outro lado gritando, deixa pegar fogo! Eu falei, tá maluco, rapaz, de escuro, tem, meu irmão? Tá doido, pega fogo o quê? Tá doido? Levantei o capô, meti a mão ali. Ó, gente, diante de Deus,
Eu não sei, se você me perguntar, eu não sei como meu braço não queimou todo. Eu enfiei o braço dentro do fogo. Lembra disso? Eu enfiei o braço dentro do fogo, a labareda saindo pela frente assim, ó. Eu abri o capu e enfiei a mão lá dentro, abri, levantei o capu e aí o cara já veio com um balde de água, jogou em cima, o outro veio com um balde de terra, sei lá o que, jogou em cima, foi uma e o extintor apareceu, foi uma. E o cara do outro lado deixa pegar fogo. Pegar fogo, o carro com 6 anos de PVA atrasado, nem seguro tinha. Jesus, se eu perder esse, já é. Só tem esse, estou quebrado já. Aí, pagamos o fogo. Aí veio o mistério. Conversei com meu compadre, nem crente é, maluco. Deus usa todo mundo. Aí cheguei na oficina dele e falei, rapaz, tu não sabe da maior, um carro roubado e o outro pegou fogo. Que isso? Falei, é. Aí foi lá olhar, vamos lá, foi lá olhar, queimou aquela parte todinha de cima. Aí ele falou, rapaz, esse negócio desse carro é caro demais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos levar ele lá para a oficina e compra essas peças aí, ó, vê onde tu arrumar isso e a gente vê se bota esse carro para funcionar. Aí levamos o carro para lá para a oficina. Chegou um mecânico lá, procurando emprego. O cara chegou, aí ele falou, aí, não, vou pegar você, quer pegar esse carro aí para fazer? O cara falou, pega, deixa eu ver aqui. Eu falei, quando ele levantar o capô, ele vai dizer não. Ele levantou o capô, olhou assim, olhou para mim e falou assim, o senhor quer esse carro andando essa semana? Eu olhei para a cara dele e falei, esse cara está de deboche. Ele falou, não, vou fazer o seguinte, se o senhor me arrumar essas peças aí, amanhã esse carro está funcionando. Eu falei, vou arrumar. Aí corri atrás, fui logo naquela autopeça de importado, né? Um amigo meu que tem ferro velho. Só o nome da loja do cara, ferro velho. Eu fui lá, comprei as peças todas, trouxe. O menino, deixei lá, falei, não. No dia seguinte, o telefone meu toca, atendi o telefone, aí estou escutando o barulho do motor do carro. Funcionando sereninho. Aí o cara falou assim, sabe que barulho é esse? Eu falei, não tem nem como. Ele falou do teu carro, eu falei, tá de brincadeira. Não, sério, o carro está funcionando. Está tudo perfeito no lugar, troquei tudo, está tudo bonitinho no lugar. Se quiser pegar hoje, pode pegar. Fui lá na oficina, peguei o carro. Levei o carro para casa. Ficou beleza, tudo bonitinho. No dia seguinte, passei lá na oficina do meu compadre. Aí, para agradecer o cara, né? Cadê o cara? Sumiu. Eu falei, cadê o mecânico? Ele falou, não sei, o cara sumiu. Não voltou mais aqui. Veio aqui, trabalhou no teu carro, 2 dias, foi embora, entregou teu carro, o cara foi embora para casa, no dia seguinte ele já não voltou. Sumiu, foi embora. Glória a Deus. Atitude que nós fomos a pé para a igreja, eu, ela e as crianças, tudo a pé para a igreja. E nós levamos bronca dos irmãos lá que achavam que tinha que apanhar a gente em casa. Eu falei, não, Jesus queria que a gente fizesse um exercício, para mostrar que realmente não depende das circunstâncias, a tua fé, a tua certeza, ela tem que independer das circunstâncias. Então, creia que mesmo diante da impossibilidade, da adversidade, da dificuldade e do impedimento, creia que você está vendo isso, mas Deus não está. Deus está olhando e está vendo a tua vitória, o teu crescimento, para mostrar para as pessoas que Ele é Deus na tua vida. É o que Paulo diz aqui. Eu não falo de mim para as pessoas para não mostrar para as pessoas além daquilo que eu sou verdadeiramente. Que as pessoas vejam, através do teu caminhar, do teu testemunho de vida, de caminhar com Jesus, quem é você e o que você representa na obra de Deus. Amém? Amém. Receba essa palavra no seu coração e não deixe o inimigo colocar e apresentar para você as dificuldades. Olhe para o que Cristo entregou nas tuas mãos sem você ter condição.
Porque Deus não é criança, Deus não é bobo. Ele nunca ia entregar uma igreja na minha mão, sabendo que eu não tinha estrutura para suportar o que eu suporto. Deus não ia chamar você para estar aqui hoje, caminhando com Ele, passando por tudo que você passa, sem ter certeza de que você ia ter suporte para superar cada uma dessas dificuldades que você tem enfrentado. Aleluia, glória a Deus. Deus não entregou na sua mão um negócio sabendo que você não teria condição de administrar. Se Ele entregou, é porque Ele tem certeza. Por quê? Ele transforma o nosso interior. Ele é que vai determinar o interior, a administração, como é que eu vou agir. Ele é que vai cuidar disso. Você pode até achar que não tem estrutura. Pode achar um monte de coisa. Mas uma certeza que você tem que ter. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Glória a Deus. Cada um de nós. Conhece a cada um de nós. Deus não entrega nada para ninguém com dúvida ou para fazer um teste. A palavra de Deus mesmo diz: Deus não testa ninguém. Ele prova. Mas para quê? Para ser aprovado. Glória a Deus, aleluia. Então, na nossa caminhada de fé, a gente vê algumas coisas acontecerem. Para quê? Para nos dar certeza de que se aconteceu na caminhada espiritual, o mesmo Deus que atua na caminhada espiritual, atua na caminhada profissional. É o mesmo Deus. Administre as suas coisas profissionais através da palavra de Deus. E aí deixa Ele agir, deixa Ele fazer, deixa Ele mudar a história. Ouça as ideias, as estratégias. E às vezes Deus manda algumas pessoas falarem algumas coisas para nós, direcionar algumas coisas, e a gente tem que ouvir e colocar isso em prática. Às vezes a gente olha e diz: não, mas eu não tenho condições de fazer isso, não tenho capacidade para isso. Então, busque o direcionamento de Deus, continue firme na caminhada. Se você tem aquele que talvez você acha que tem um espinhozinho aí que está te incomodando alguma coisa, ore a Deus e de repente Deus vai falar para você assim: meu filho, fica tranquilo, a minha graça te basta. A graça de Deus viva na sua vida, renovada, transforma essa graça em ações de graça, e aí através dessas ações de graça as pessoas vão ver a glória de Deus revelada através da sua vida. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Deus é. Deus é Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de promessa cumprida, aliança que a gente renova sempre. Nosso Deus é Deus de renovo. Não se abale pelas situações, pelos acontecimentos. Se Deus disser, faz igual Deus falou para o povo lá em Jerusalém. Se Deus disser, vá, vá. Se Ele disser, fique, fique. Ah, mas está muito difícil. Mas Deus mandou ficar? Então fica. Lembra da passagem do barco lá, né? Indo para a ilha de Malta. O barco se quebrou todo. O navio se partiu todo. E Deus falou: ó, quem ficar no navio vai se salvar. Quem pular na água vai morrer. E todo mundo que ficou no navio se salvou. Conseguiu chegar até a ilha. Mas os que pularam antes da permissão de Deus, quando o navio começou a se quebrar,
Todos morreram. Então, enquanto Deus disser, fica no barco, fica no barco. Glória a Deus. O tempo que for. Porque é um tempo de preparo. É um tempo de transformação. Tá, mas está difícil, pastor. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas depois fica bom. É um tempo de ajuste. Vou fazer até uma coisa aqui. Ó. Se você está se sentindo hoje muito pesado, que o fardo está pesado, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. E pedir a Deus que tire esse fardo pesado de cima de você. Ah, pastor, é demônio? Não. Não tem nada a ver com demônio. Não tem nada a ver com isso. É apenas um fardo pesado que você sente que tu está carregando e que está difícil para suportar. Você vai vir aqui à frente. Nós vamos orar para que esse fardo seja tirado e você saia daqui leve para continuar na batalha. Porque soldado é assim. O soldado precisa se renovar, se fortalecer para continuar na batalha. Vem? Pastor, vem para cá comigo aqui, por favor. E a pastora aí também. Por favor. A gente às vezes precisa disso. Às vezes não, tá? Não é às vezes não, é sempre. Sempre. Por quê? Porque a gente sabe que Deus entregou, que Deus está ali no negócio com a gente, que está nos fortalecendo, mas o corpo, chega para cá, o corpo fica cansado, o corpo fica debilitado. As dificuldades parece que vão tirando a nossa força. E aí, não é que a gente desacredite em Deus, nada disso. É que a gente precisa de um renovo. Não tem, às vezes, o nosso corpo, a gente tem que tomar uma vitamina, sei lá, um complexo B desse aí, da vida, pra quê? Você não está doente. Você está bem, só está sentindo o teu corpo bem fraco. Aí tu toma um complexo B daquele para dar uma revigorada, gasgou, tossiu, para dar uma... E o espiritual é a mesma coisa. Na caminhada a gente vai ficando fraco, vai ficando debilitado. E aí Deus vem dar um renovo, dar um reforço para nós, para que a gente continue a caminhada renovada, com a visão do alto. Não abra mão daquilo que Deus te entregou. As dificuldades querem o tempo todo que a gente abra mão. Eu que vos digo isso. Quantas vezes? Falei, para que esse negócio? Você não pode doido. Ficar cuidando da vida dos outros. E eu me achei de problemas. Entendeu? Eu quero esse negócio não. Mas eu disse, fica aí quietinho. Fica quietinho aí que eu estou trabalhando. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tinha que obedecer. Porque eu olhava para minha casa, olhava para minha família, para os meus filhos, todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo empregado. E aí eu olhava e disse, o que eu posso fazer para te agradecer? O que a gente pode fazer para agradecer? O senhor até falou isso hoje lá. O que a gente pode entregar para Deus para que Ele fique agradecido? Então que a gente fez o reconhecimento que a gente deve a Ele por tudo que Ele tem feito por nós.
Pense nos teus filhos, pense nos teus netos, pense na tua família. Isso dá força, sabia? Porque quando a gente olha para a nossa, e a gente olha para algumas, a gente diz, meu Deus, as pessoas podiam estar todas assim, família estruturada, com saúde, né? Família unida, bem. Às vezes não é assim. Mas Deus conhece o nosso interior. Ele sabe do que a gente precisa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar? Orar por essa pessoa para tirar o fardo. Só tirar o fardo pesado. E não tem nada de complicação. Tira o fardo pesado para que a gente saia daqui leve, diferente, fortalecido, restaurado e continuar na nossa caminhada de fé, na nossa batalha, seguindo por lá. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fazer um caso novo, vai mostrar pra todos os teus inimigos.
Aleluia.